Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, acompanhando aqui o troféu Cidade de São Paulo. Eu vou bater um papo hoje com um grande amigo aqui, o Vicente Sobrinho. O Vicente é corredor, maratonista, já fez diversas maratonas ao longo do mundo. Ele foi durante muito tempo jornalista atuante na revista Contra o Relógio, uma revista tradicional do Brasil. E hoje ele reside em Portugal. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre as corridas de rua em Portugal, como são as provas em Portugal, como que é o ambiente português para o corredor de longa distância. Então, Vicente, seja bem-vindo. Okay, fala um pouquinho para a gente. A gente tem em São Paulo um boom de corridas de rua nos últimos anos, até por uma iniciativa própria, o José João da Silva, né? Sim. Bicampeão da São Silvestre, organizou a prova de hoje. Você acompanha muito melhor do que eu. Fácil. Então, fala um pouquinho como que é o ambiente em Portugal nesse tempo que você está lá. Ok. Kleber, eu estou residindo em Portugal por muito pouco tempo, porque minha esposa foi fazer o mestrado lá e terminando o mestrado, nosso projeto era voltar, então eu não moro lá, estou residindo pouco tempo. O que eu quero dizer é simples, eu comecei com em 79 para 80, conheci José João da Silva na sua primeira vitória após 34 anos. A vitória do José João da Silva, ela mudou todo o panorama do atletismo no Brasil, plena corridas de rua. A Globo veio encampar o projeto da São Silvestre alguns anos depois, em 98 mais precisamente, a partir do momento que a corrida virou um esporte nacional. Hoje é o esporte de massa mais praticado com certeza. Mas há uma diferença com Portugal. Portugal ainda respira a corrida daquele ano, daquela década, porque o atletismo português é muito competitivo e eu acho isso muito salutar e fico muito preocupado o caminho que toma a corrida aqui no Brasil. Por quê? A corrida ela tem um viés de lazer, que é importante, agrega massa, aumenta a qualidade de vida para as pessoas e é fundamental que isso exista. Só que não poderia deixar de olhar a federação, a CBAT, não poderia deixar de olhar para o esporte de competição, que é o que leva para as crianças, como foi para mim, o exemplo do grande corredor, de você ter um ídolo, como o Zé João da Silva foi meu ídolo com 14 anos, eu estava na rua, lá onde o Fran Cauê tem o projeto dele, havia um projeto antes feito pelo Orlando de Carvalho, que era um sapateiro que treinava 10 garotos, não era um projeto social, mas treinava os garotos da periferia, foi onde eu comecei, chamava JAI, Jovens Atletas de Itaquera, que durou muito pouco tempo, 2 anos depois o Zé João ganha São Silvestre, eu venho treinar no São Paulo, quando nós ficamos mais próximos, né, e virei atleta, tudo por quê? Porque também nasci num projeto igual do Fran. A diferença Portugal e Brasil, basicamente, em Portugal, todas as corridas, eu digo para você, em cada 10, 8 corridas tem prêmios por categoria. Isso faz a diferença. E faz a diferença mais porque a federação cobra que isso aconteça. Porque você começa a ter a corrida como esporte para quem gosta de esporte. Acredito que hoje no Brasil, 10 a 15% fazem a corrida por esporte. O helicóptero está passando, eu vou continuar. Pode continuar. Então o que acontece? Se a corrida voltar a ter o viés do esporte, e eu luto para que isso aconteça, o projeto do Fran existe até por uma relação direta com isso, que os atletas dele viram atletas, os corredores dele viram atletas. Ela abre janelas, ela abre portas no mundo inteiro. O Andrezinho, que venceu a prova aqui, já ficou lá com a gente em Lisboa, já participou de prova lá, e é um corredor do mundo. O André é um exemplo muito interessante. Era um garoto que passou muitos apuros na vida, um lutador, eu chamo ele de gladiador, porque hoje ele tem 30 anos, trabalha praticamente à noite num hospital, vem aqui, acorda e ganha a corrida dos quenianos. Então, quer dizer, nosso país merece mais respeito com relação a esse esporte. Como entrar no esporte mais organizado? Eu penso dessa maneira. Parabéns a todos os grandes empresários da corrida, parabéns José João, que faz essa corrida linda, que eu participo todos os anos, parabéns Iescom, Iguana, todos vocês são excelentes organizadores, mas eu gostaria muito que tivesse um olhar para aquele cara que investe comprando inscrição, que investe comprando revista, que investe comprando tênis e gosta de competir. Essa participação é importante. Em Portugal ela funciona assim, prêmio por categorias. Cada 5 em 5 anos, 3 a 5 troféus. Isso muda todo o panorama da corrida. Porque se tiver eu e você correndo numa chegada e não tiver nada, o que acontece? Eu e você vamos completar a prova, que é o que estamos fazendo. Agora, sabe que tem um troféu, um prêmio que vai dar um destaque? O esporte volta a reinar no atletismo. E a corrida de rua, ela precisa ter um espaço especial na CBAT, na Federação Paulista de Atletismo e todas as federações da nação. Porque a corrida de rua é esporte, é lazer também, mas é esporte. A minha sugestão,
cada prova tem uma largada, uma prova de 10, por exemplo, todos os corredores que fazem 45 vão largar na primeira largada. Esses corredores irão se federar, irão participar de todas as regras, entre elas punição por cortar caminho, punição por usar chip, e vai ser divulgado. A partir do momento que você coloca ordem, a corrida toma um outro viés. E a parte do lazer continua, nunca desanimando o lazer, que traz toda essa massa que participa da prova. Portugal ainda está na corrida de quando o Zé João ganhou a São Silvestre. A corrida é esporte em Portugal. Tem 2 ou 3 provas que ela explode, tem o Oba-Oba, tem 30 mil pessoas, mas a corrida em todas as provas portuguesas tem categoria, tem escalão que eles chamam lá, né? E a prova de pista vem fazer parte dos corredores de rua. Eles participam da rua, tem eventos na pista. E o Fran, ele pede, e eu peço isso desde 83, eu já venho falando sobre isso, e o Fran é a mola mais propulsora da Zona Leste. A pista de atletismo precisa acontecer em Itaquera. A pista de atletismo tem que acontecer, seja lá na Rua do Fran, onde tem as 5 raias milagrosamente pintadas por beneméritos, pessoas que adoram o esporte, que salvaram muitas vidas com esse tipo de projeto, salvam vidas. Essa pista tem que ter uma pista na Zona Leste, é preciso. Senhor secretário, Federação Paulista de Atletismo, CBAT, todos os comunicadores, olhem para isso. O menino da Zona Leste vem ganhar uma prova dos quenianos, na prova que um campeão da São Silvestre organizou, da onde eu, como jornalista, surgi também. Então é um ciclo muito verdadeiro, virtuoso. A formação de bons cidadãos, uma sociedade melhor, uma qualidade de vida para quem muitas vezes não tem oportunidade de nem ter uma bola. Esse abnegado que é o Fran faz. E por que não ser exemplo, né? Eu tive a honra, e falo bastante, sabe, não tem nada que paga, de eu ter feito a primeira matéria do projeto. Coloquei na capa da Contra-Relógio, graças ao Tomás, que é o editor, o Sérgio Rocha, que fez um trabalho bonito, saiu. A partir daquele momento, pode perguntar para o Fran, surgiu o projeto Escala Internacional. Em pouco tempo já saiu na Dinamarca, eu estava pegando o metrô, estava na televisão no metrô, o projeto de 1 minuto estava passando naquela época. Já foi em 2010, se eu não me engano, 2009, que eu divulguei isso. E a coisa vem andando. O atletismo é o esporte base de todos os outros esportes. A corrida de rua é uma área do atletismo. CBAT, federações, vamos dar mais carinho para a prova da rua, para quem gosta de competir. A São Silvestre é um grande exemplo. A maior prova do mundo, até pouco tempo, era São Silvestre. Hoje falam muito da Maratona de Boston, né? Mas poucos lembram que a Maratona de Boston só foi ter 1.000 corredores em 1979, quando a São Silvestre já tinha muito mais. A ideia é simples, vamos recuperar a São Silvestre, também separar o espaço para os corredores que gostam de competir, fazer uma segunda largada para as pessoas que gostam de participar, que é muito bem-vindo, e uma primeira para quem gosta de esporte. O esporte corrida tem que sobreviver também na corrida de rua. Em Portugal é assim, que é um país 92 vezes menor que o Brasil, cabe dentro do estado de Pernambuco, ainda sobra espaço, e dá um exemplo pra gente, foi a maior escola de fundo a meio fundo da década de 80, 90. É isso, vamos fazer o esporte brilhar. Legal, Vicente. Inclusive, quem está nos ajudando aqui, agora invertendo um pouquinho as funções, o nosso cinegrafista é o Fran Cauê. O Fran Cauê, ele tem um projeto na Zona Leste, que o Vicente comentou, é um projeto em Itaquera. Então quem quiser conhecer um pouquinho, procura o Fran nas redes sociais, AEC Fran Cauê, vocês vão achar as imagens do projeto, é um projeto muito bacana mesmo. O Vicente, ele comentou do chamado atletismo raiz, né? A corrida de rua raiz que ele, o próprio Fran mesmo, nós vivemos, que é aquela corrida dos anos 80, anos 90, em que havia premiação, categorias, várias faixas etárias, e isso me motivava muito na época como corredor. Por coincidência, não foi nada combinado aqui, o Vicente postou ontem uma matéria no perfil do Amantes da Corrida, do Carlos Lopes. O Carlos Lopes, ele comenta nessa matéria justamente a importância que há em manter essa forma raiz das corridas de rua, premiando, valorizando o esporte competitivo. Então eu queria, só para a gente finalizar aqui, que o Vicente falasse rapidamente, um pouco. O Vicente tem contato lá com o Carlos Lopes, sim, é uma honra, né? Para ele falar um pouquinho como que é a visão do Carlos Lopes. O Carlos Lopes foi campeão da São Silvestre. E para finalizar, uma última coisinha. O Vicente comentou das faixas etárias, né? Em Portugal são chamados escalões. Lá, Vicente, qual a primeira faixa etária de corredores? Porque aqui o que a gente percebe? Hoje você não tem mais nas corridas de rua
a categoria abaixo de 16 anos, infantil e tal. Que era comum na década de 80. Era comum. Corrida de criança. E hoje você não vê, você vê as provas em Portugal, lotadas e vazias. Quase todas as provas tem a prova infantil que acontece antes. Era comum no Brasil, até 90, era muito comum. O que eu vejo é que para o empresariado algumas coisas são delicadas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, um bom exemplo, João Trave organiza a Maratona do Rio, a corrida de São Sebastião, até participei recentemente no aniversário da cidade, foi dia 20 de janeiro. Ele organiza o escalão. Eu sei que o quanto é difícil organizar no Brasil pelas questões até de cultura, de educação, de talvez levar vantagem, colocar o chip da mãe, fazer inscrição pelo avô, isso é delicado, mas não impede. Se um faz e é um grande organizador, João Trave, os outros podem fazer. Se a gente não reeducar o povo para essa questão de respeitar o próximo, o esporte acaba inexistindo, né? Em Portugal acontece, é pequeno o país, também as participações são grandes, mas organiza-se. Se o João Trave consegue organizar, como que ele faz? Ele organiza a premiação e ele não entrega na hora, ele entrega nas semanas posteriores, por escalão, tudo. Avaliando tudo, tirando fora quem fez errado. Isso acaba animando a prova, né? É como você havia perguntado com relação ao Carlos Lopes, quando perguntaram para ele do boom das corridas em Portugal, se era bom ou se era ruim. Na visão dele, é lógico, um atleta olímpico, um campeão mundial, um campeão europeu, ele não vê isso com tanto acerto, com assertividade, né? Porque ele entende também que a mistura do lazer no esporte, ele é salutar para a massa que vem entrando para o esporte. Só que aquela massa, ela precisa progredir e conhecer o esporte e ela precisa ter os ídolos, ter as pessoas em quem se espelhar. Se você, Kleber, se eu perguntar para você, para o Fran, para qualquer corredor aqui, para me citar 3 corredores brasileiros atuais, eu te garanto que se conseguirem um, é muito. Isso seria uma vergonha para o nosso esporte. Acabamos de participar de uma prova, tem quase 10 mil atletas e não sabem. É porque não tem os atletas. Não aparece mais porque o esporte ficou relegado ao segundo plano, né? Então precisamos ressaltar que estão matando a galinha dos ovos de ouro se você matar a possibilidade de existir o esporte em todas as instâncias, como fazer uma pista para treinamento em várias regiões do país. Por exemplo, o Fran já deve ter sido questionado, eu tenho certeza que eu já tentei falar sobre isso. Quantas pessoas procuram ele para fazer a pista na rua do seu bairro? Por que uma tinta Souvenir, uma empresa grande dessa área química, ainda não proporcionou até um meio de marketing? Pintaremos a rua do seu bairro, entra com a sua ideia de projeto, vamos copiar o projeto do Fran, que ele fará isso com o maior carinho, eu tenho certeza. Porque ele não está preocupado em aparecer. O Fran não está preocupado em se expor. Pode esquecer, o Fran está preocupado em salvar vidas, salvar jovens, porque o Brasil sofre hoje de um câncer social que chama-se droga. Qualquer pequena cidade brasileira tem lá os nóias, tem os dependentes. Se o governo não prestar atenção que isto aqui é a solução mais barata e mais evolutiva, o Brasil só tende a decair. Você vê, Portugal é desse tamanho, 92 vezes menor, mas você vê o resultado do atletismo, dá até vergonha. Temos uma medalha de ouro olímpica, uma única medalha, Joaquim Cruz, 800 metros, 1984, em Los Angeles. Um país desse tamanho, uma medalha de ouro. Até o Joaquim Cruz acha que tem vergonha. Ele fala, poxa, eu fiz isso há 35 anos, não repetir. E é possível repetir. O Fran, numa pista de cimento pintada, o campeão da prova saiu de lá. Ele pede uma pista há quanto tempo, Fran? Há mais de 20 anos. Ele há mais de 20 anos, eu desde 83. Eu tenho matéria publicada sobre uma pista no Parque do Carmo, que também daria para fazer. A do Fran lá pertinho de acontecer. A Zona Leste é gigante. O Corinthians está a 1 quilômetro, 800 metros. Não foram visitar o Fran. O São Paulo atravessou a cidade inteira, o Palmeiras já foi lá. Sabe, é o time do Fran, o coração do Fran, mas não é. Estamos falando de esporte. Corinthians, dá uma passadinha lá, atravessa a rua, vê esses meninos, autoriza eles treinarem lá, a usar seus projetos. Aproveita o espaço. Não é? Vamos fazer pelo social um pouco, né? O esporte em Portugal tem muito disso. Todos os times de futebol têm praticamente uma equipe de atletismo. Eu faço parte dos belenenses, um clube que acabou de fazer 100 anos. É o único clube em toda Portugal que manteve a pista de atletismo. Você sabe que essa questão da pista de atletismo nos estádios, ela mudou um pouco. Sim, por causa lá atrás, um problema entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA. Foi alguns anos que solicitou que tirasse as pistas para vender mais ingresso para os seus torcedores. Afinal, futebol é futebol. Porém, você tem aqui a pista do Ibirapuera, que está correndo o risco de sair, a gente está sabendo, todos já sabemos que a utilização da pista do Ibirapuera foi interessante. Foram esquecendo ela para falar que não estava sendo usada, para agora acontecer o que vai acontecer. Então, precisamos de pistas, precisamos de pessoas que entendam o projeto do Fran e precisamos voltar a acreditar
que a corrida de rua é esporte, não é só lazer. Por favor, acreditem nisso, porque a partir do momento que a corrida de rua voltar a ser esporte, aparecerão ídolos, e os ídolos espelham as crianças, e as crianças continuam praticando, não é verdade? É isso que eu peço. O Carlos Lopes, ele salienta, o Carlos Lopes campeão olímpico, tudo, ele salienta que ser bom é maravilhoso, porém muita gente vem pela corrida, passa pela corrida e não fica, fica de passagem, porque ela vai para a montanha, vai para o triatlo e para. Se você começa a colocar categorias, incentivar as equipes, troféu por equipes de corrida não existe mais. Havia no fim do ano um troféu, 5 pódios, 5 lugares no pódio para os melhores técnicos de corrida de rua, né? Que subiram Carlão, Elito Alves, vários técnicos eram premiados. Então, vamos olhar um pouquinho para o esporte, Federação Paulista de Atletismo, CBAT, vamos olhar um pouquinho para o esporte corrida de rua, em transformar ele em esporte novamente, né? Eu acho que seria interessante. E olhar os projetos sociais. Os organizadores, por favor, cedam 10, 20 inscrições para entidades sociais que têm a corrida como divulgadora. É bom para o organizador, é bom para o cara que participa, porque a corrida, a partir do momento que ela começou a ser cobrada, na criação da Corpore, que começou a estimular, foi bacana, você corria, ganhava uma camiseta, as pessoas iam, mas tinha que pagar, ótimo, tem que pagar. Só que você parou de ser democrático. Os garotos do Fram provavelmente não surgiriam se alguém não tivesse dando um apoio, não é? Então, se os organizadores, eles poderiam começar 100 inscrições para entidades sociais, né, as pessoas se inscrevessem, isso já ajuda muito, já melhora. E um detalhe importante que eu acho que os organizadores poderiam fazer, uma tabela simples. Atletas que fazem sub-34 não pagam inscrição ou pagam metade. Mulheres que correm abaixo de 40 também. Por quê? Você acaba tendo corrida com nível de competição. Atualmente, eu fiz uma corrida há alguns anos em Limeira, na altura dos meus 52 anos, e fui o 4º na geral. Não que eu acho que é legal ser, não acho legal, porque tem muito jovem que deveria estar lá correndo da minha frente, muito jovem que tem que ter oportunidade, né? Não acontece por quê? Porque se os organizadores, eles podem pensar nisso, abrir um espaço para corredores, majorando o valor de acordo com o seu tempo. O cara que faz 35, em vez de pagar 40, ele paga 20, desde que ele comprove, né? Sim. E você acaba tendo nível na prova. E esse nível, de ano para ano, vai aparecendo disputas e aí aparecem os atletas. Essa é a minha opinião, viu, Kleber? E parabéns pelo seu trabalho. Que você voltou, precisamos de mais Kleber, precisamos de mais Frans no meio do atletismo. Bacana. E como o Fran mesmo tinha comentado, e o Vicente, são coisas simples que nós precisamos. Então, o Vicente deu até o exemplo das pistas, precisamos de mais pistas. Não são pistas de material sintético, de locais para última coisa, locais. Lógico, é bom ter uma pista, como o Fran mesmo está almejando lá na região dele, uma pista emborrachada, com classificação IAAF, mas há pouco nós conversamos com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio desenvolve um projeto em Taubaté, um projeto maravilhoso também, Luiz Antônio Santos, o ASA, né, a equipe dele, Luasa, e a equipe treina numa pista de terra. Então, já conversamos várias vezes isso, até em relação ao Vicente. Você tem, por exemplo, em São Paulo, assim como qualquer região do Brasil, você tem praças. As praças, geralmente, elas sofrem um processo de reurbanização, elas são de tempos em tempos reformadas. O que custava, ao redor da praça, fazer uma trilha para a pessoa caminhar, para a pessoa correr? Quer dizer, isso facilitaria muito o deslocamento. Não é o treino específico em si, uma alta intensidade, mas o treino do final da tarde, o treino que o atleta faz pela segunda vez, ele poderia usar a praça, ele não teria que deslocar, gastar dinheiro com ônibus, sendo que do lado tem uma praça bem cuidada, bem iluminada, com um piso simples. A gente vê que o piso de uma praça basta ser um cercado, uma trilha de terra, alguma pedrinha, cascalho, grama, não precisa algo além disso. E muitas vezes a gente percebe o quê? Que as praças, elas são reformadas e se coloca ao redor dela concreto. Talvez até a gente desconfia, né, que muitas vezes isso seja até por superfaturamento, né, porque afinal é muito mais fácil ganhar dinheiro quando você coloca uma estrutura cara do que colocar um gramado, uma terra, que não tem de onde você justificar um custo elevado numa reforma de uma praça assim. Então, obrigado mais uma vez, Fran, obrigado, Vicente, e que a gente possa levar ideias para que tanto o CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, Federação Paulista de Atletismo, órgãos públicos melhorem. A gente não está aqui querendo criticar, querendo descer o pau. São sugestões que podem ser aproveitadas. E pouco importa para nós
se essa ideia vai ser nossa ou não. O que a gente quer é ver o atletismo, as corridas de rua melhorar, ser o esporte como era antes. Muito obrigado. Obrigado a você, Kleber, sucesso, e conta sempre comigo. Eu sempre tenho uma frase para isso, que é a corrida é meu coração pelo lado de fora. E eu tenho certeza que é de muita gente que está ouvindo isso, muita gente que pratica o esporte, sabe o que mudaria na vida daquele ser que está sentado ali na praça, dominado por uma questão de droga, de pensamentos ruins. Se ele tivesse uma oportunidade, uma pessoa falar, vem andar comigo, vem correr comigo. Vamos salvar vidas, o esporte salva vidas, e o Fran está aí como exemplo, e tá aí, o cara ganhou a prova hoje. E se você pesquisar a história do André, você vai saber que o André teve muita chance de não estar aí nesse pódio, tá num pódio exatamente oposto, entendeu? E é uma pessoa muito querida hoje. Obrigado mais Paulo, uma vez. Obrigado a você. Obrigado, Fran.